amigos, tudo bem? Meu nome é William Santiago e hoje nós estamos aqui para conversar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Acharei. Gostaria que vocês me acompanhassem na leitura que nós vamos fazer do texto Olhai as Aves do Céu. E daqui a pouco a gente volta para conversar sobre esse trecho. Olhai as aves do céu. Não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consome, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam, porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estrutura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com uma destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, ao dia basta a sua própria aflição. Acho que é necessário fazer uma reflexão sobre o que o Cristo disse nesse trecho, né? Se a gente fizer essa leitura mais literal, né, nós vamos entender que parece que a gente não precisa fazer mais nada. É só esperar que Deus vai nos dar tudo. Então a gente não precisa se vestir porque o lírio do campo é bonito, né? O feno que cresce que amanhã será queimado, né? Nem Salomão se vestia tão bem quanto as flores, né? Toda a sua beleza. O que será que o Cristo está querendo dizer com isso? Né? Ele está querendo para a gente não produzir mais nada? Para a gente ficar só admirando, né? E esperando? Será que é isso mesmo que ele está querendo dizer nesse trecho? Não sei se vocês tiveram um pouquinho dessa, ou das vezes que você leu esse trecho, vocês tiveram essa sensação de que o Cristo ele está exigindo da gente uma fé estagnada, onde a gente não produz, simplesmente para, e espera, porque como a natureza, tudo surge, tudo aparece. Será que é isso mesmo que o Cristo está querendo dizer? Ou será que ele está propondo a nós uma reflexão sobre o trabalho? Ou não necessariamente talvez sobre o trabalho, mas o porquê trabalhamos e por que precisamos trabalhar? Será que nessa reflexão que ele está querendo propor para nós? Para que nós trabalhamos? Nesse planeta, um planeta de provas e expiações, né, onde nós estamos aqui envolvidos na matéria, né, onde que nós vivemos, lutamos e trabalhamos e adquirimos coisas, mas que adquirimos coisas e mais coisas muitas vezes, e para quê? Talvez muitos de nós ainda
estamos muito apegados à nossa produção, aquilo que nós produzimos. E talvez porque nós produzimos pensando em nós, em usufruir única e exclusivamente daquilo que produzimos, de todas as riquezas que produzimos. E aí, quando eu falo riqueza aqui, eu não falo só da riqueza do bem, da moeda. Eu também estou falando de riqueza do conhecimento. Medicina, saúde, tecnologia, né? Então, o que nós fazemos com tudo isso? E aí produzimos para quem? Vamos produzir isso única e exclusivamente só para quem pode pagar? Será que no nosso planeta, nesse planeta que nós vivemos, né? Ou no nosso país, né? Vamos usar o Brasil como referência para isso, será que todos nós temos condição e temos de fato acesso ao conhecimento, à saúde, né? À medicina? Né? Será que todos nós moramos em lugares salubres, né? Em lugares com boa condição, com bom conforto? Será que todos nós vivemos nessa condição? E todo esse conhecimento que nós produzimos de saúde, de tecnologia, por que todos nós não temos acesso a esse conhecimento? Porque uns vivem tão bem, têm tantas facilidades, e outros vivem tão mal e com tantas dificuldades. Por quê? Será que isso também é culpa de Deus? Essas desigualdades? Será? Ou será que nós, livres como pássaros, nós criamos essas dificuldades entre nós, dificultando o acesso, acumulando enormidades de conforto, às vezes tentando fazer a caridade única e exclusivamente do supérfluo? E quando as dores vêm? E quando as doenças vêm? E quando a saúde, mesmo com a medicina tão evoluída, e ela não cura uma doença? Não cura um câncer, não cura uma doença contagiosa. Hoje nós vivemos na produção de uma doença dessas, no caso da Covid, né? Onde muita gente se desespera, outros negam. Né? Então, o que a gente faz com tudo isso? Como que a gente trabalha isso? Hoje, por exemplo, se alguém quiser fazer um teste de Covid, vai pagar 200, 300 reais para fazer. Todos nós temos condição de fazer isso? E será que nós nos preocupamos com aqueles que não têm condição? A gente tem que entender, dentro desse processo, que esse planeta onde nós vivemos, ele é um planeta escola. E que nós estamos aqui graças, sim, à providência divina. Mas não é a providência divina no sentido onde nós estamos largados, abandonados, no sentido de acaso. Né? Nós estamos aqui e vivemos aonde vivemos, com a família que vivemos, na condição que vivemos, por um motivo, que é aprendermos. Mas aprendermos o quê? Aprendemos, muitas vezes, a abrir mão de algumas coisas. E que coisas que nós deveríamos abrir mão? Do orgulho, da vaidade. E nos apoderar dentro desse conceito da lei de justiça, de amor e de caridade. Porque sem esse entendimento, sem a apropriação dessa lei de justiça, amor e caridade, nós vamos continuar durante muito tempo com os corações cheios de vaidade e orgulho. Então, o processo de estarmos aqui na condição diferente que nós estamos é exatamente essa. Então, quando Cristo ele faz essa analogia, né, com essa questão da providência, de que Deus proverá, Deus cuidará, é exatamente isso. Nós estamos exatamente no lugar onde nós precisamos estar. E se nós, por algum motivo, né, nos acharmos preterido ou acharmos que, por sermos abastados, né, preterido por não termos, e nos acharmos melhores do que daqueles que não têm, porque temos ou produzimos de alguma forma,
essas duas relações, apesar de estar em cantos diferentes, né, em cantos opostos, ela nos leva à mesma condição, ou melhor, né, à mesma condição, né? Vamos colocar para baixo, né? Uma coisa porque nos coloca em posições depreciativas de nós mesmos. Uma porque nós achamos que Deus foi injusto com nós, outra porque nós achamos que somos melhores e muitas vezes nem acreditamos em Deus, porque nos achamos superior e às vezes até achamos que quem acredita em Deus é inferior nesse contexto. Mas mesmo que nós acreditarmos em Deus, né? Mesmo que a gente acabe fazendo a caridade porque a gente dá aquilo que não nos faz falta, né? O sapato furado, a blusa que eu não uso mais, que eu não vou precisar, né? Que é uma coisa que podemos fazer, obviamente, né? Mas geralmente a gente faz daquilo que a gente não nos faz falta. E às vezes quando a gente doa esse tipo de coisa e a gente vê que as pessoas se libertaram delas também, a gente fica, tá vendo? Fiz a caridade, mas olha lá, dei a minha blusa e já vendeu, já trocou, já fez. Então a gente está sempre longe desse processo, né? Mas esse planeta, e nessa condição que nós vivemos, né? A justiça divina, a justiça de amor e caridade, né? Ela está dentro desse contexto de nos tornarmos seres cada dia mais espiritualizados. Quando Cristo dá esses exemplos da espera, da melhora, né, ele está questionando o porquê necessitamos trabalhar. E necessitamos trabalhar para quê? Nós necessitamos trabalhar para nos desenvolvermos espiritualmente. E o que é desenvolver espiritualmente nesse contexto? Como, na verdade? Como vamos nos desenvolver dessa forma? Observando e cuidando um dos outros. Lei de justiça, amor e caridade. Justiça por quê? Porque é onde nós estamos e é onde nós necessitamos estar dentro da justiça divina. Porque para estarmos no planeta onde nós estamos, nós ainda não somos pessoas boas. Então precisamos desenvolver esse processo dentro de nós. Por isso da justiça. Estamos aonde precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, para poder trocarmos. Às vezes sendo injustiçados, de alguma forma, se assim acreditarmos, né? Injustiçados no sentido de que talvez as pessoas nos agridam por não nos compreender ou por não nos entender. E aí a gente às vezes coloca isso na conta de Deus, aí nos sentimos injustiçados, mas precisamos estar nesse lugar para quê? Para poder aprendermos e ensinar com os outros. Porque ensinar é um ato de acolhimento. E aprender é um ato de humildade. Então, quem ensina, acolhe. E quem aprende, se coloca nessa posição de que necessita de algo. E todos nós temos o que ensinar, todos nós temos que aprender neste planeta. Então é nesse sentido que nós precisamos trabalhar, para desenvolver essa rede onde nós nos apoiamos, onde nós nos sustentamos. É para isso que nós estamos aqui. Aqueles que estão numa posição mais abastada, que possam cuidar um pouco daqueles que estão numa condição menos abastada. De que forma? Produzindo conhecimento, abrindo campos de trabalho, criando espaço para novos conhecimentos, levando a tecnologia, levando a medicina, né? Levando esse cuidado todo para esses que necessitam, que estão talvez mais fragilizados neste momento, o que nós entendemos assim, né? Então que nós possamos chegar e alcançar esse processo. Uma coisa que não podemos esquecer é que nós somos seres espirituais. E nós estamos aqui neste nosso planeta, nesse planeta onde nós estamos de provas e expiações, que é para nos tornarmos indivíduos espirituais. Por isso que o Cristo vai dar esse exemplo também, né? Falando, olha, nós temos que acreditar que onde nós estamos é o melhor lugar. E que as dificuldades e as dores que eu tenho, Deus não nos faltará. Então que nós possamos ter a paciência e a compreensão de lutar e desenvolver as ferramentas que nós temos neste momento. Porque cada um de nós neste planeta, que precisa se tornar ser espiritualizado, precisamos usar as ferramentas que nós temos para melhorar.
Melhorar a nós e, mais uma vez, melhorar aqueles que estão do nosso lado. Ensinando, mostrando aqueles que tiverem condição para o outro que a ferramenta que ele tem, ele pode valorá-la. Ele pode melhorar ela. E ela pode servir de grande conhecimento para ele e para os outros. Então, nós como sociedade temos que evoluir. Mas essa evolução, ela também parte, né, do indivíduo. Porque eu, como indivíduo, também preciso evoluir. E aí, quando eu trabalho individualmente, dentro do contexto da nossa sociedade, evoluímos ambos. Evoluo eu individualmente e evolui o grupo social onde nós estamos. Então nós vamos crescendo. Ah, todo mundo evolui no mesmo patamar? Não. Cada um evolui de acordo com a sua necessidade. Mas como eu vou ter a compreensão de amor e de caridade e de justiça, eu vou entender o quê? Opa, eu estou num lugar que preciso estar. Então, estando no lugar que eu preciso estar dentro da justiça divina, eu preciso aprender e preciso ensinar. Troca. Então, eu vou observar e vou ensinar. E aí, cada um de nós vai aprender na medida que conseguimos entender. Quer dizer, vamos evoluindo cada um de nós dentro da medida que necessitamos evoluir. Então, Deus nos coloca nessa situação para que possamos crescer, nos espiritualizarmos, nos tornarmos melhor, trabalhar para que a nossa sociedade se torne uma sociedade mais fraterna. Logicamente que nós também precisamos nos tornar mais fraternos. E é nesse sentido que precisamos caminhar. Do que adianta? Do que adiantaria eu ficar milionário, ser milionário, e todos que estão à minha volta não usufruírem do que eu tenho? Do que adiantaria? O que eu criaria? Um distanciamento. Muito provavelmente aquele que não tem nada ia querer tomar ou se apropriar daquilo que eu tenho, porque ele ia entender essa falta de justiça. E aí, não da justiça divina, mas da justiça onde nós estamos aqui. E talvez esse processo de questionamento, por que eu tenho e o outro não tem, talvez esteja dentro desse processo da justiça divina, que faz com que a gente nos desenvolva intelectualmente, buscando entender, buscando compreender, analisando, questionando, olha, mas você tem, talvez você possa ceder um pouco do que você tem para que a gente possa melhorar como sociedade. Talvez a gente possa criar mais escolas, talvez a gente possa desenvolver mais conhecimento, talvez a gente possa construir mais hospitais, talvez a gente possa produzir mais alimentos e que esses alimentos cheguem na mão daqueles que têm mais dificuldade, porque de repente o meu terreno ele produz mais, mas o terreno do outro não produz. Talvez o meu país seja um país onde que você tem uma temperatura amena e que a gente consiga produzir muitos alimentos, mas talvez o outro país não consiga produzir os mesmos alimentos na mesma quantidade que eu. E talvez eles produzam outra e a gente pode fazer um cambiamento, fazer troca com o que eles têm, com o que eu tenho, tecnologia, conhecimento, informação, né? E é assim que nós vamos nos tornando cada dia melhores, não detectores do conhecimento, onde o meu grupo social, o meu país, a minha família, né? O meu. Não, nós e nós. É claro que cada um de nós, de novo dentro do campo da justiça, vai ter as nossas dificuldades, as nossas fragilidades para podermos evoluir. Nós não estamos ainda num planeta bom. Nós ainda não somos pessoas boas. Nós ainda não somos esse cidadão de bem. Nós ainda somos cidadão de bens. Nós estamos pensando nos nossos bens, no nosso conforto, talvez do meu filho. Muitas vezes quando o meu filho aceita aquilo que eu digo para ele, como verdade, como coisa estabelecida, né? E aí quando a gente faz isso, a gente não se abre. A gente não processa, a gente não evolui. Porque a gente está sempre preso naquele pensamento de adquirir conhecimento. De adquirir conhecimento no sentido de propriedade. Quer dizer, eu conheço e não divido. Eu tenho e não divido.
é meu, é para mim e é para os meus. E aí, e muitas vezes esses meus têm que estar dentro dessa condição. Quer dizer, no meu país, a minha família, a minha casa, né? E às vezes quando esse que é meu resolve sair desse contexto e dividir e experimentar, a gente tolhe, a gente corta, né? E aí a gente gera o quê? Mais sofrimento. Além das dificuldades que nós temos, a gente leva mais dificuldades ao nosso grupo social, né? A nossa família, a nossa dificuldade, né? Cria mais dificuldades para nós. Então, que nós possamos olhar isso, entender esse processo de justiça, amor e caridade, né? Que nós possamos lutar exatamente para aquilo que nos cabe. E o que nos cabe é buscar, nesse momento, a nossa espiritualização. A gente não pode esquecer nunca que nós estamos num planeta, na matéria, numa experiência, onde nós somos seres espirituais. Todos nós somos seres espirituais, numa experiência nesse planeta, que nos levará a sermos seres espiritualizados. Então, tudo que nós vivemos aqui tem que servir para isso, para nos tornarmos seres espiritualizados. Que nós possamos sair, muitas vezes, do ostracismo do processo evolutivo que nós estamos. Que muitos de nós, talvez alguns de nós, ou muitos de nós, estejamos estagnados. Né? Não, isso aqui eu tenho, isso aqui é meu, não preciso mais. A gente não tem mais essa visão. Mesmo nós, espíritas, frequentadores do centro espíritas, estudiosos, muitas vezes a gente usa isso tudo dentro do centro espírita. Quando a gente sai de lá, a gente esquece. E a gente leva a vida como se não estivesse... como se a vida fosse cessar com a morte. Né? E não, nós vamos reencarnar. Hoje nós temos uma condição econômica talvez tranquila, mas e amanhã? Quando nós reencarnarmos? Será que nós vamos estar nessa situação tranquila? Hoje eu tenho plena consciência do meu raciocínio, da minha intelectualidade, no meu processo de... Mas e amanhã? Será que eu não vou nascer com uma deficiência intelectual? Será que amanhã eu não vou nascer com uma deficiência visual, cego, surdo, mudo, deficiente? Então a gente precisa cuidar um dos outros nesse processo, plantando essa semente de amor, essa semente de caridade, de justiça, né? Porque talvez eu, William, dentro do meu processo evolutivo, precise passar por esse processo físico para me colocar e observar o quanto eu posso caminhar independente de não ter o movimento das pernas. Mas eu, William, que tenho o movimento das pernas, preciso olhar para o meu amigo deficiente físico e criar para ele uma probabilidade de caminhar melhor, de se desenvolver, de trabalhar, de produzir, de crescer intelectual, moralmente. Então todos nós somos responsáveis por esse processo nessa rede. Então, que nós possamos observar os ensinamentos do Cristo nesse sentido. Que nós estamos no lugar que precisamos estar. E que precisamos trabalhar a cada dia, a cada momento, para o crescimento de cada um de nós. E que não adianta a gente ficar acumulando bens, não adianta a gente ficar no acúmulo de conhecimento se a gente não divide, se a gente não produz, se a gente não questiona, se a gente não melhora a vida um dos outros. Então é para isso que nós precisamos nos movimentar. Então precisamos trabalhar. Sim, precisamos trabalhar nesse sentido. Entendendo a lei de justiça, de amor e caridade. E assim seguindo na melhora de cada um de nós. A reflexão de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Espero ter conseguido contribuir um pouco com isso dentro desse momento. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. E até a próxima.